Olá, meu amigo, olá, meu irmão, que a paz e o amor de Deus possa estar sendo vivido por você. Eu estava aqui prestes a dormir e me veio a vontade de gravar uma palavra de Deus para você. Eu acho que todos nós sabemos que o mal, ele foi introduzido nesta terra devido ao pecado original, da desobediência da Adão e Eva. Por isso que Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja só, a palavra de Deus deixa claro que o pecado está enraizado em todo ser humano nesta terra. Todos nós somos pecadores. Por isso que Cristo veio, por meio de seu sacrifício e morte, pagar uma dívida minha e sua, que vem de Adão e Eva. Nós somos filhos de Adão e Eva. Não é? Nós vemos daquela geração. Nós somos raízes do pecado original. Então, Jesus veio, pagou um preço. A humanidade continua com seus atos. O mal tem prevalecido. Mas só que você vai ter a certeza hoje de que o mal, ele será vencido. Quando olhamos para o livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 1, diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Deus vai arrancar o mal pela raiz. Não ficará nem raiz, nem ramo que possa, nem raiz, nem ramo do mal que possa brotar novamente, para que esse mal possa ter continuidade. Não, porque todo mal será queimado. Os perversos, os soberbos, que não se converterem até aquele último dia que está marcado na agenda de Deus, serão queimados e não sobrará nem raiz nem ramo. Você consegue compreender? Você consegue compreender que quando Deus vem agir, é porque o nosso limite acabou? Fez isso em Sodoma e Gomorra, fez isso no dilúvio. E Cristo veio para dizer: olha, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Cristo perdoou até aqueles que levaram o sacrifício e morte. Deus também lhe perdoa pelos seus pecados, pelos seus erros. Mas é hora, irmão, de se converter aos caminhos do Senhor. Esquece o que você já fez, está feito, entregando a sua vida a Cristo. É como se passasse uma borracha em tudo escrito da sua vida e você receber uma página em branco para conversar, escrever uma nova história. Deus vai restaurar esta terra, tudo será purificado. O mal não mais existirá, jamais. Se você crê nas Escrituras, se você crer num profeta de Deus que anunciou estar nesse livro sagrado, Deus fará
tudo novamente. E o mal já não existirá. É bíblico, Denilson, sim. Está nas Escrituras, no capítulo de Apocalipse, capítulo 21. Vamos aqui, no verso 4, fica bem evidente que não existirá mais nenhum mal. Olha só, a palavra de Deus diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A vida futura no novo céu e na nova terra será marcada pela presença de Deus, Deus eterno, com os salvos. Será um lugar sem lágrima, sem morte, sem luto, sem pranto, sem dor. Esse é o novo céu. Essa é a nova terra, que será purificada, restaurada. Nós iremos passar um intervalo de 1000 anos, quando por ocasião da segunda vinda de Cristo, que é a sua promessa, está lá em João 14, verso de 1 a 3, quando ele diz que vai aos céus, que os discípulos ficassem confortáveis, não ficassem temerosos, que confiassem em sua palavra, que ele viria outra vez para juntar os salvos, para ascender os céus, irmãos. Essa é a grande promessa. E o teimoso do Tomé diz: não sabemos o caminho para onde tu vais. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao céu a não ser por mim. É importante você entender a grandeza de um Deus que fala à frente do seu tempo e que cabe a nós crer e seguir ou não crer e desistir. Não tem como você crer em Cristo e tendo dúvida da sua palavra. Não existe isso, não é cristão. Tudo isso aqui será o Éden restaurado, porque ele diz, o apóstolo João tem a visão do novo céu e da nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva para seu esposo. Então vi uma grande voz vinda do trono do céu, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, serão seus povos, e Deus mesmo estará com eles. Esse novo céu que será construído e criado, essa nova terra habitada pelos salvos que virão para este planeta de novo, depois de tudo reformado, tudo restaurado, onde não haverá mais o quê? Sofrimento. Jesus Cristo promete que todo esse sofrimento vai se acabar um dia. Não haverá doenças, não haverá enfermidade alguma, não haverá luto, porque a morte já não mais existirá. Haverá um mundo de paz, um mundo de felicidade, aonde só estarão ali os salvos, os remidos, os que entregaram a sua vida a Jesus. É o que diz a Bíblia, irmão. Não é uma placa de igreja. Não estou aqui nem mencionando a igreja que eu pertenço. Estou lendo a Bíblia. Se a igreja salvasse, não precisava de Cristo voltar. Mas a igreja precisa pregar a verdade. Não existe meia verdade para você ter um encontro com Cristo. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Dos enganos, da falsa doutrina, das armadilhas deste mundo que tem levado você para um foco, para um colorido que foge da realidade. O cristianismo requer luta diária,
sacrifício diário, renúncia. Mas as pessoas não querem renunciar e querem o céu da forma que estão. Mas a palavra de Deus, Isaías 55, acho, verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio os seus pensamentos, os seus caminhos e converta o Senhor. Se fosse para mim da forma que eu estou vivendo, não precisava disso ter registrado nas Escrituras, não é verdade? Mas é necessário uma reforma mental. Haverá uma transformação de um corpo corruptível por causa do pecado em um corpo incorruptível. E que este corpo mortal receberá a vestidura da imortalidade, que será dada por quem? Filipenses 3, versos 20 e 21 diz. 1 Coríntios 15, 51 e 54 diz: a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos dará um corpo tão glorioso quanto dele. Então eu preciso receber este corpo, essa glória que o próprio Cristo tem, que será dada a nós. Eu preciso também ter esse corpo transformado num abrir e piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Onde no final deste verso diz: tragada foi a morte pela vitória. Não mais morreremos, porque estamos agora numa vestidura apropriada para ascender as nuvens do céu. E sabe o bom de tudo isso, irmãos? Aqui o profeta Isaías diz que nós vamos, na nova terra, não é? Plantar para comer, edificar para morar. Não vão ser empregados, nem seremos patrões. Seremos um servo de um Deus de amor. De um Deus que vai deixar lugares importantes aí no universo para habitar conosco na terra, como eu li para você aqui em Apocalipse 21, verso 3. Deus habitará conosco. A profecia de Malaquias vai se cumprir quando ele diz, em Malaquias 3, versos 17 a 18, ele diz que nesse dia a humanidade vai saber a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. No capítulo 4, verso 2, será uma alegria. Todos nós que aguardamos o Senhor, será uma alegria neste dia. Porque aguardamos com esperança a vinda de um Salvador, onde vai colocar todo o mal e por fim o mal será queimado. Esse grande dia chegará. O ponto final da história humana chegará. Os soberbos e aqueles que não quiseram se converter a Cristo receberão um castigo que Deus não queria dar. Em Mateus 25, 41, Deus disse que o fogo está preparado para o diabo e seus anjos e não para os humanos, mas infelizmente eles participarão também deste fogo, porque rejeitaram o chamado. Rejeitaram tudo isso que eu digo aqui para você ter uma nova vida em Cristo Jesus. Quando Jesus vier, iremos para a viagem tão esperada. E não importa a sua condição, se você está vivo ou se você está morto. Eu não sei qual é o teu grau de fé nas Escrituras, irmãos. Não sei. Eu sei do meu. Aqui eu acredito em tudo, de capa a capa. Porque eu não posso crer neste livro e ter dúvida. Melhor,
Eu não posso crer num Deus que eu não vejo e ter dúvida do que está escrito. Eu tenho que formar a casadinha, o invisível com o visível. Eu tenho que entender que esses livros foram escritos por homens inspirados por Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18, ele mostra a nossa partida para o céu. Nesse ponto aqui nós entendemos que milagres ocorrerão pelo poder de Cristo Jesus. E que cabe a você crer ou não crer. Você tem livre-arbítrio para isso. Eu só não consigo entender porque esses homens morreram se isso aqui fosse uma mentira. Se eles nunca tivessem tido um encontro com Deus e com Cristo. O que esses homens viram e ouviram é um desejo meu, um desejo seu. Mas o problema é que nós temos sido tirados de foco da Bíblia e entender um céu, entender um Deus que vai voltar a este planeta pelas coisas deste mundo, onde tudo passa, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Veja que coisa grandiosa vai acontecer. E isso está sendo pré-avisado, irmãos. Para quando ocorrer, você não seja pego de surpresa. Porque não haverá mais oportunidade. No verso 16 diz assim, capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Denilson, os mortos irão ressuscitar como? Meu pai foi cremado. Meu pai já morreu há mais de 30 anos, não tem nem pó. Na sepultura não tem nem pó, meu amigo. Caríssimo amado irmão, qual Deus que você crê? Eu creio num Deus onde Salmo 33, de 6 a 9, descreve que ele falou e tudo passou a existir. Se ele falou e o exército foi formado, é difícil teu pai voltar a ter vida. Eu posso falar para quem perdeu um filho, assim como eu perdi. Será que é difícil se Deus quiser dar vida a um filho que eu perdi em 1988? Não, não é difícil. Porque Ele é poderoso. Difícil é para mim querer dar vida a uma folha que caiu do pé de acerola. Difícil não, impossível. Não tenho, nem botando superbond vai funcionar. Porque a liga já não existirá mais. A seiva que alimenta este galho, esta flor, não existirá mais. Acabou-se. Só Deus que pode dar vida novamente. Porque Ele é fonte de vida. Ele criou todas as coisas. Esse planeta era vazio, sem forma e vazio. E você vê a grandeza e a beleza que existe por todos os lugares, não é? Mas você viu aqui que a palavra de Deus diz que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a minha esperança. Não sei se chego lá, mas vou lutar para chegar. E o verso 17 diz assim, se ele, no verso 16, ele está dando vida aos mortos. No verso 17, ele diz, depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que foram ressuscitados. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Cristo está às nuvens do céu. Ele não pisa na terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Quando tiver esse encontro, essas pessoas não ficarão aqui, porque Jesus diz na sua promessa, em João 14, verso 1 a 3, que iria para o céu preparar moradas. Faz sentido ele preparar morada lá e a gente ficar aqui mesmo? Não, nós vamos para o céu, passar 1000 anos. Apocalipse 20, versos 5 e 6. Os vivos irão passar 1000 anos no céu. Vamos ter uma compreensão jamais compreendida hoje e jamais anunciada nesses 1000 anos que nós vamos passar lá. Mas iremos voltar para habitar nesta terra. Quando eu li para você ali Apocalipse 21, leia. É maravilhoso você ler esse capítulo 21, onde não existirá mais nenhum sofrimento, onde Cristo, Deus, habitará conosco. E Ele diz, vocês serão meus filhos e eu vos será seu Deus. O único Deus e verdadeiro, digno de honra, de culto, de adoração. Não deuses que nada pode fazer, que foi implantado por homens que distorcem a palavra e que muitos têm recorrido a um Deus que não pode salvar. Felizes os que esperam no Senhor. Felizes aqueles que creem no invisível. Felizes ou bem-aventurados, como diz a Bíblia, aqueles que esperam o Senhor vir às nuvens do céu, com todos os anjos, para buscar nos 4 pontos cardeais desta terra os seus eleitos, os salvos, porque julgados já foram. Sabe, irmãos, vai chegar um dia que haverá a colheita. E espero que você, assim como eu também espero, fazer parte daqueles que serão recolhidos para o celeiro celestial, para habitar por toda a eternidade com Deus. Viver aquilo que Adão e Eva viveram antes do pecado. Ter o privilégio de estar com Deus, o Criador do universo. Como isso será fantástico. Agora você se imagina pisando em solo sagrado por 1000 anos, ser sacerdote de Deus e de Cristo. Leia Apocalipse 20, versos 5 e 6. Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque estes não passarão pela segunda morte. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que morreram e entreguem para o mundo irão ser ressuscitados para morrer pela segunda vez. Loucura isso? Não, leia Apocalipse 20, que você vai entender o que eu estou dizendo. Não é brincadeira, nem é invenção, está na Bíblia. Porque muitos morreram sem acreditar que Deus viria, que Cristo viria. E esse fato ocorrerá. E estes serão ressuscitados para ver a glória de Deus vindo aos céus. Porque a sentença haverá. E eles vão compreender que o chamado foi feito, que o evangelho foi anunciado, mas não deram vez e voz. Deram vez e voz aos cantores do mundo. Deram vez e voz àqueles que saíram do mundo para cantar gospel por recurso, por dinheiro, não pregando a verdade. E arrastando multidões. Quando eu vejo uma bola de futebol botar 70, 80 mil pessoas no estádio, e a palavra de Deus, os estádios estão esvaziando. Nós não conseguimos botar tão facilmente como 10 estádios de futebol num domingo, num sábado, coloca aí 300 mil pessoas, na soma de vários estádios. E esse evangelho que é da salvação está sendo deixado de lado, está sendo trocado por shows,
está sendo trocado por tudo neste mundo. Mas os antediluvianos também não imaginavam que o dilúvio chegava, e chegou. Mas Noé e sua família foram convidados a entrar na arca que construíram por ordem de Deus. E o preparo de nossos dias é para que aguarde Jesus voltar. Existe uma arca, digamos assim, virtual, que nós seremos convidados a entrar. Mateus 25:34. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o grande convite para mim e para você. Jesus vai voltar, e aqueles que creram na sua palavra, e aqueles que trocaram as cores deste mundo pelo arco-íris de aliança, estabelecido por Deus, que não haverá mais dilúvio. Mas segundo a carta de Pedro, capítulo 3, dali em diante, se você puder ler, o céu vai colidir, astros cairão, fogo descerá do céu, para que essa terra seja queimada e os ímpios também serão queimados. E aí, se concretizando a profecia de Malaquias, que não sobrará nem raiz nem ramos, e que todos ficarão debaixo dos pés do Senhor. Não tem como escapar da ira de Deus, da justiça de Deus. Muito embora venha doer, pesar no seu coração, porque Ele está destruindo a obra que criou com suas próprias mãos. Mas esse é o preço da desobediência da raça humana. E é necessário que tudo isso ocorra para uma reconstrução de um novo céu e de uma nova terra, onde Deus habitará conosco. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo dom da vida e pela oportunidade de falar a Tua palavra agora. Que Tua paz e o Teu amor esteja sempre conosco. Que Tua misericórdia, que Teu perdão nos alcance. E que o Senhor nos conceda a Tua graça, para que naquele grandioso dia façamos parte do Teu exército e possamos estar ali no Teu templo, morando contigo. Esse é o meu agradecimento, no doce nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fica com Deus. E as passagens que foram ditas aqui, se você puder revê-las aí, abra sua Bíblia e leia. E leia também Isaías 65, versos 22. Ele vai te ajudar a você compreender como será essa nova morada de paz. Uma morada de paz, uma morada de felicidade, porque estaremos com Jesus Cristo para todo sempre. Onde não teremos lembrança daquele que nos trouxe sofrimento. Não é amnésia. Não teremos lembrança daquele que nos trouxe angústia, dor. Estaremos com Deus. Ele diz: enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Confirma isso nas Escrituras. Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.